Fala pessoal, tô falando aqui por trás da câmera, tá? Dr. Diogo Frederic, advogado e concurseiro. Vamos comentar acerca da lei complementar número 73 de 93, que é o meu foco de estudo aqui para estar me dando muito bem aí na prova do concurso para advogado da União, tá? Dentro do órgão aí da Advocacia Geral da União, da AGU, tá? Então, assim, hoje eu quero trazer aqui para vocês que essa é a lei mais importante que a pessoa que almeja esse cargo deve estudar, tá? Então, eu vou dar uma passada rápida aqui, mas vai ser de grande importância aí para os colegas advogados aí que estão estudando para concurso, que tem aí o mesmo objetivo que eu. Pô, Diogo, mas você vai dar dica de como estudar? Ah, cara, o que é de Deus já está escrito, tá? Então, vamos lá, todo mundo está na mesma luta, todo mundo está aí com o mesmo objetivo de passar no concurso, de se dar bem, tá? Então, vamos lá. Como que eu estudo? A lei está aí, Lei Complementar 73 de 93. E para que serve essa lei complementar? Essa lei complementar ela traz aí as funções, as regras, né, e a composição da AGU. Tá? Então, vamos lá, o artigo 1º, a Advocacia Geral da União é a instituição que representa a União judicial e extrajudicialmente. Daqui você já tem um norte de qual é a função aí da AGU. Então, ela representa um ente da Federação Brasileira, aí, que é a União, tá? Não é os estados nem os municípios. Então, vamos lá, por isso que já é a Advocacia Geral da União, tá? Então, ela representa judicial e extrajudicialmente. Vamos ao parágrafo único, que é importante também, que reforça essa ideia, tá? A Advocacia Geral da União cabem as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo, tá, gente? Então, na prova vai cair assim, ó, a Advocacia Geral da União cabem as atividades de consultoria e assessoramento ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Tá errado, tá? Então, ela presta consultoria e ela assessora juridicamente somente o Poder Executivo nos termos dessa lei complementar, tá? Então, fique atento. O artigo 2º, ele traz aí a composição, tá, dos órgãos de direção superior e dos órgãos de execução. Então, a gente tem que ter essa divisão, tá? Deixa eu colocar a câmera aqui um pouquinho aqui, para vocês darem uma olhada. Porque aqui também, na prova, eles vão cobrar assim. A Advocacia Geral da União compreende como órgãos de direção superior o Advogado-Geral da União, as Procuradorias Regionais da União e da Fazenda Nacional, a Consultoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral da União e da Fazenda Nacional. Está errado, tá? Por quê? Porque citou ali um órgão de execução, que é as Procuradorias Regionais da União, que não faz parte aí dos órgãos de direção superior, e sim dos órgãos de execução. Então, esses órgãos de direção superior e os órgãos de execução, eles têm que estar bem separado aí na sua cabeça, tá? O que eu faço para mim decorar isso, aprender, na verdade, né? Eu faço isso aqui, gente, ó. Eu escrevo, tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? A composição da AGU, tá, os órgãos de direção superior. Então, são esses: o Advogado-Geral da União, as Procuradorias Gerais, né? Tudo que for geral, tá? Conselho Superior, esse aqui vai mudar um pouquinho, tá? Que ele não é geral, mas é o Conselho Superior, esse quarto aí, que é o Conselho Superior da Advocacia Geral da União e a Corregedoria Geral da Advocacia da União. E aqui é os órgãos de execução, né? Então eu separei, coloquei essa barra aqui, aí eu separei e eu colo na parede de casa. Colo. Em casa fica cheio desses rascunhos aí. Então quando eu chego em casa eu sempre dou uma olhada.
a ponto de que todo dia eu estou olhando, jamais eu vou cair em alguma pegadinha na prova, tá? Então, é uma dica. Órgãos de execução, vamos lá. As Procuradorias Regionais da União e da Fazenda Nacional, as Procuradorias da União, da Fazenda Nacional dos Estados e no Distrito Federal e as Procuradorias Seccionais dessas. Então, é aquela composição, igual quem... com certeza você é advogado, né, que está vendo aqui, porque um dos requisitos é ser advogado para prestar esse concurso. Igual a estrutura da OAB, tá? Então tem os órgãos a nível nacional, federal aí, estadual, tem as seccionais, enfim, o pessoal já sabe. A consultoria da União, né, que é a SB, consultoria da União, as consultorias jurídicas do Ministério, das Secretarias Gerais e demais secretarias da Presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas. Bacana, né? Então, esses são órgãos de execução aí para a gente estar separando, tá bom? Aí o inciso terceiro, ele traz aí o órgão de assistência direta e imediata ao advogado-geral da União, o gabinete do advogado-geral da União. Então, agora vamos lá. Os órgãos, aqui ele traz os órgãos que são subordinados diretamente ao AGU, tá? Além do seu gabinete, a Procuradoria-Geral da União, a Consultoria-Geral da União, a Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União, a Secretaria de Controle Interno e Tecnicamente Jurídico. Então, a Secretaria de Controle Interno não tem aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, o Conselho Superior da Advocacia Geral da União não se subordina também ao AGU, então fique esperto. Então, quem se subordina ao AGU? Esses caras aqui, ó, Procuradoria Geral da União e da Fazenda Nacional é subordinada ao AGU, a Consultoria Geral da União é subordinada ao AGU, o Conselho não, a Corregedoria sim, vamos lá? Será que é? Ó, Corregedoria Geral, então ela é subordinada diretamente aí, né, ao AGU, se subordina, segue as ordens aí. E tem mais a secretaria que não está aqui, tá, gente? Não está nessa composição, que é os órgãos de direção superior, que é esse camarada aqui, a Secretaria de Controle Interno e Técnica e Juridicamente, que essa secretaria, ela tá aqui. Vamos ver. Tá aqui, ó, Secretaria-Geral de mais secretarias. Então são esses órgãos aí que se subordinam ao AGU. Vamos lá, o parágrafo 2º. As procuradorias seccionais subordinadas às procuradorias da União, nos estados, no Distrito Federal. Tá? Eu fiz esse aqui para você. Aí, ó, como eu fixo, ó, legalzinho, ó. Então tem essa hierarquia, né, ó, tá vendo? Lá em cima a Procuradoria da União, embaixo a Procuradoria Seccional, né? A Procuradoria da Fazenda Nacional, e essas seccionais, elas são criadas por proposta do Advogado-Geral da União, que vai estar aqui, ó, as Procuradorias e Departamentos Jurídicos das Autarquias são órgãos... Não, esse aqui é a vinculação. Auxiliado, contencioso, procuradores. Como é que nós vamos chegar lá? Mas vamos partir para essa aqui. Ó, as procuradorias e departamentos jurídicos das autarquias e fundações públicas são órgãos vinculados à Advocacia Geral da União. O que isso quer dizer, gente? Ó, eu fiz um rascunho aqui, ó. Então eu deixo colado, né? Então, as autarquias e as fundações públicas, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe como exemplo de autarquia, para quem esqueceu aí, né? INSS, o IBAMA, o Bacen, tá? São fundações, são autarquias, e aí eu trouxe como fundações públicas a FUNAI, a Fiocruz e a FUNASA, tá? Então, o que isso quer dizer? Ó, são órgãos vinculados à AGU. Isso quer dizer que cabe a AGU, né, o órgão, a AGU, a representação judicial e extrajudicial dessas autarquias e dessas fundações públicas, tá? Então quer dizer que eles não contratam advogados ou escritórios de advocacia para a sua defesa, tá ok?
são órgãos vinculados à AGU. O advogado-geral ele é auxiliado por 2 secretários, um de contencioso e o outro de consultoria. Tá? Esse é o auxílio, tá? Não é o assessoramento. E agora aqui vamos trazer aqui para fechar quais são os membros da AGU, tá? Então aí o advogado-geral da União, o procurador-geral da União, o procurador-geral da Fazenda Nacional. Você vê que segue esse trâmite aqui, ó. O advogado-geral da União, o procurador, né, geral da União, o procurador da Fazenda Nacional. Vamos voltar aqui. O procurador da Fazenda Nacional, o consultor-geral da União, que vai seguir aqui também, ó, a consultoria geral, vai ter um líder aqui, né, na hierarquia. O consultor geral da União vai ser o chefe aí, o corregedor geral da Advocacia da União, os secretários gerais de contencioso e de consultoria, que são esses camaradas aqui, ó, desse parágrafo 4º, né, que é o contencioso e de consultoria. Eles são membros também, tá, da AGU. Os procuradores regionais, tá? São aqueles procuradores que atuam nas regiões. E os consultores da União, os corregedores auxiliares, os procuradores-chefes, os consultores jurídicos, os procuradores seccionais, os advogados da União presente e os procuradores da Fazenda Nacional e os assistentes jurídicos. Então, para fechar, esses são os membros aí da AGU, tá? Então, isso aí só foi uma palhinha aí da Lei 73 de 93, que hoje eu vou despenar ela inteira e aprender, e depois reaprender, e aí amanhã eu venho, vou trazer um outro vídeo aí para vocês aí, tá ok? Obrigado, forte abraço e bons estudos.